Márcio, olha gente, na madrugada de hoje, mãe e filha morreram em um incêndio no apartamento que elas moravam. Vamos falar aqui ao vivo com o nosso repórter Wesmênia Lopes, aqui para saber, Wesmênia, o que é que foi apurado já desse caso, o que aconteceu, o que é que diz aí as autoridades, Corpo de Bombeiros que deve ter ido para o local. Boa tarde. Boa tarde, Evaldo, e para todos que estão assistindo Cidade 190, o incêndio aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta quarta-feira, aqui nesse prédio localizado na rua Monsenhor Bruno, no bairro Meireles. Eu estou aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que vai falar que horas a corporação foi acionada, né, comandante, e qual a situação do apartamento após esse incêndio. Infelizmente, 2 mulheres, 2 idosas morreram, não é, comandante? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todos os telespectadores do 190. Na madrugada de hoje, por volta das 3h10 da manhã, fomos acionados para um incêndio aqui nesse 5º pavimento desse edifício. E nós acionamos, em torno de 10 minutos, nós chegamos no local. Tínhamos 2 companhias de combate a incêndio aqui no enfrentamento dessa ocorrência e a escada mecânica, cerca de 15 homens. Ao chegar no local, nós tínhamos a informação de uma vítima que se encontrava, e nisso aí a gente, na nossa estratégia de ação para sanar tanto o incêndio como localizá-la, a encontramos no quarto que não tinha incêndio, não tinha fogo, mas tinha muita fumaça. A retiramos do local, mas pelo próprio tempo que ela se exposta às fumaças, provavelmente naquele instante ela já estava sem vida. Fizemos algumas análises, mas aí tinha que ter uma equipe realmente do SAMU para poder ratificar a realidade. E a partir daí a gente passou a focar em confinar o incêndio dentro do quarto, e a gente conseguiu que ele fosse evitado para ir para outros apartamentos. No entanto, a gente localizou também a senhora mais idosa. E a gente aqui se solidariza com com a família dessas 2 vítimas, porque dentro da nossa missão fim é vidas alheias. A gente sempre busca salvar tempo nossas atitudes. Comandante, o senhor acredita que tenha sido um incêndio criminoso? O importante destacar aqui, que eu gosto sempre de refrisar, que no estado do Ceará nós trabalhamos de forma integrada. Então o Corpo de Bombeiros ele atua na parte do combate, da prevenção e do rescaldo. A partir daí entra a equipe da perícia forense, que já foi acionada, já está fazendo os levantamentos e posteriormente fará o levantamento, dará as informações maiores explicações. Obrigada, viu, comandante, pelas informações. E olha, se trata de 2 idosas, mãe e filha. Uma já foi identificada pelo Corpo de Bombeiros, 59 anos, que se trata da filha, e a mãe, de 79 anos aproximadamente, de acordo com informações dos moradores. A gente pode ver também marcas do prédio, ainda do incêndio que ocorreu nesta madrugada. Também tivemos acesso a imagens de como ficou o apartamento após esse incêndio, como o comandante mesmo falou. Ei, Wesmênia, geralmente fica um comentário ou outro, né, em relação a isso aí. Às vezes um vizinho, alguém acaba falando, né? Alguém acaba comentando alguma coisa. Alguém comentou alguma coisa aí com você? Com certeza, conversamos com moradores, inclusive com o porteiro, que tinha muito contato com as vítimas. Vamos ouvir. Ayrton, o que você sabe do ocorrido que aconteceu aqui no prédio? O apartamento pegou fogo, não sabe as causas, e por conta desse fogo veio a óbito 2 pessoas, mãe e filha. Tinha alguém, tentaram salvar elas? Não deu tempo. Porque disse que quando foi descobrir o fogo já estava muito alto, não tinha o que fazer mais. Ao descer do 6º, eu me encontrei com um colega do 7º e nós arrombamos a porta do 4º andar porque a gente notou que, para ver se tinha alguma condição de fazer alguma coisa, mas quando nós arrombamos a porta, já tinha muito fogo e muita fumaça. Aí a gente já viu que não tinha mais condição de fazer nada, porque a gente poria em risco a nossa vida e mais a de quem já estava lá dentro. Não teve mais condições e imediatamente nós ligamos para o bombeiro, já tinha sido também acionado, e aguardamos aqui fora e infelizmente ocorreu o que nós soubemos depois. O senhor tinha até contato com ela?
Tinha sim, ela é uma moradora aqui, com um porteiro aqui, a gente conversava com ela todo dia aqui, a gente brincava muito com ela, que ela era uma senhora de 70 e tantos anos, mas ela é quem cuidava da filha de 60. A filha de 60 tinha menos vigor físico do que ela. Ela era uma pessoa altamente essencial para a vida da filha, que ela tomava conta da filha, com 60 anos, que vivia sob medicação médica. Eu senti um cheiro de fumaça, cheguei, a janela estava aberta, que era embaixo do meu, o dela era no 402 e o meu 502. Quando eu olhei, estava já preto, eu não vi mais nada. Aí eu só fiz descer. Cheiro muito forte, gente. Muito forte, eu só fiz descer do jeito que eu estava, eu desci. Quem primeiro desceu fui eu. Quando eu cheguei, que eu olhei para cima, já estava tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Agora, antes eu escutei uma arrastada de móveis, sabe? Arrastando. E escutei assim, me acuda. Aí eu digo, ai, porque já semana passada teve um comecinho lá, uma fumaça. Aí eu digo, vixe Maria, será de novo? Aí disse, quando eu cheguei aqui embaixo não tinha ninguém. Só tinha o pessoal aí do lado, os vigias, batendo no portão, batendo. Tá vendo incêndio. A gente teve a informação de que a maioria dos moradores são idosos aqui desse prédio. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. A perícia forense e a Defesa Civil estão analisando e também vão informar quando os moradores irão poder retornar para o prédio. Eu volto com vocês. Ok, Ismênia, obrigado aí pelas informações. Lamentável, né? Lamentável, uma tragédia, né? Eu hoje pela manhã, muito cedo, né? Na rádio, 4 horas da manhã, eu já recebi essa informação, Márcio, desse caso aí, dessa tragédia que aconteceu. E ficava aí, então, aquela coisa, a gente já mostrou tantos casos de incêndio em prédios de luxo aqui na nossa cidade, né? Que quando a gente imaginava que seria mais um. Aí, mas com 2 pessoas idosas dentro, nesse caso aí, 2 vítimas que, infelizmente, acabaram morrendo, né? Por conta aí desse incêndio. Agora, a polícia, a perícia forense deve ter feito esse levantamento, vai passar um relatório para subsidiar, claro, as investigações da Polícia Civil, é quem vai fazer a investigação. Lamentável, numa situação dessa, 2 pessoas idosas, né? Uma já com problema, e aí a mãe cuidando da filha já com problema, mãe idosa, a filha também já, e é aquela coisa, né? A gente espera aí que haja a conclusão desse inquérito para saber o que de fato ocorreu dentro desse apartamento para incendiar de jeito e matar 2 pessoas. É, meu amigo, que tragédia, não é? E aí ficou restrita a esse apartamento, mas poderia ter sido uma tragédia muito maior, não é? Ter atingido aí outras unidades e que isso seja solucionado. Realmente muito triste a gente mostrar essas imagens, porque mãe e filha, não é? Vamos lá, pra frente. Olha, gente, tem denúncia.